Você sabia qual for a circunstância que você estiver vivendo? Qual a decisão que você tiver que tomar? A Bíblia tem a resposta e você pode e deve orar a palavra de Deus? Você tem orado a palavra de Deus? Coloca nos comentários para eu saber. Fala, Meir, eu sempre oro a palavra de Deus. Meir, eu estou aprendendo a orar a palavra de Deus. Me deixa eu saber se os vídeos que nós estamos fazendo estão sendo pertinentes a você, estão te ajudando, estão colaborando. Eu quero saber do seu testemunho. Me deixa feliz e eu fico muito motivada. Eu fico feliz, fiquei muito feliz com as respostas de vocês, de onde vocês estão assistindo. Pessoas de vários locais do Brasil, fora do Brasil, de alguns países, já estão acompanhando o canal. Fiquei muito feliz. Então, sempre que você tiver uma novidade, me conte. Se você estiver participando dos propósitos, eu quero saber da sua evolução. Eu fico muito feliz. E você sabe que eu respondo todos os comentários que vocês deixam lá. E eu fico muito feliz quando eu vejo os testemunhos. Um beijo para quem está fazendo isso. Um beijo. E se você ainda não está fazendo, comenta nos vídeos para que eu saiba como que está a sua evolução, se você está aprendendo com o canal, tá bom? Hoje nós estamos falando aqui sobre oração eficaz, sobre poder orar a palavra, sobre o que é a palavra na nossa vida, princípios, e eu vou dar 6 passos poderosos para vocês daqui a pouco. E eu queria perguntar para você outra coisa. Você sabe que esta Bíblia, a Bíblia que Deus deixou para nós, é uma carta de amor dele para nós? Nesta carta ele conta tudo aquilo que nós podemos saber, ou que ele quer que a gente saiba, o que ele deixa revelado para nós. Então, a Bíblia ela é um livro que nos conduz, que nos dirige, que nos corrige. Então, é uma carta de amor do papai para nós. Você sabia? A Bíblia, quando ela nos dirige, ela nos ajuda a tomar decisões corretas para que a gente tenha uma vida plena, uma vida abundante, uma vida correta, para que a gente evite conflitos. A Bíblia é maravilhosa. Por isso eu quero que você fique até o final. Porque eu acredito muito que o conteúdo deste vídeo vai te ajudar tremendamente. Neste vídeo eu vou ensinar passo a passo, e vou fazer junto com vocês e no final nós teremos uma surpresa. Então, este vídeo vai te ajudar a conhecer princípios espirituais revelados na Bíblia. Então, nós vamos falar sobre princípios espirituais. É claro que não todos, mas nós vamos conhecer alguns princípios de oração para que você tenha uma oração eficaz, para que sua oração seja respondida, para que você reconheça que sua oração está sendo respondida. Então, nós vamos ver alguns princípios que estão revelados na palavra de Deus. Nós vamos falar de alguns especificamente, vou mostrar para vocês, eu vou ler com vocês. Segundo, este vídeo ele vai te ajudar a como saber a vontade específica de Deus para a sua vida. Então, Meir, o que Deus quer especificamente para mim nessa situação da minha vida? Qual a vontade dele? Qual a direção que ele tem para mim? Então, nós vamos aprender através dos princípios que estão revelados na palavra do Senhor, como reconhecer, como saber a vontade de Deus para determinadas situações específicas da minha vida. Esse vídeo ele vai te ajudar também a como orar de acordo com a vontade de Deus em todas e qualquer áreas da sua vida. Aí a gente entra com 6 passos. Então, 6 passos para você orar de acordo com a vontade de Deus em todas e quaisquer circunstâncias da sua vida. A Bíblia não fala que se você ora segundo a vontade de Deus, a sua oração é respondida? Então, quando você ora segundo a vontade do Senhor,
aprendendo os princípios aqui, você tenha certeza de que a sua oração está respondida. E quando você tem essa certeza, o mundo espiritual, ele se move a seu favor. Então, vão ser 6 passos. Nós vamos fazê-los aqui junto com vocês. E vocês vão aprender a orar passo a passo. O que eu devo fazer primeiro? Como começo? Como dou andamento? 6 passos para que vocês orem segundo a vontade de Deus em qualquer circunstância da sua vida. Amém? E no final eu vou deixar, lembra que eu falei que vai ter uma surpresinha? No final eu vou deixar um exemplo de oração que declara a palavra de Deus. E você vai poder fazer junto comigo. Então eu vou fazer a oração declarando a palavra de Deus. E você vai poder orar junto comigo. Se você quiser, você vai poder escrever esta oração. E a partir desta oração que eu vou fazer, você poderá fazer outras inspirados naquilo que eu estou te ensinando aqui na palavra de Deus. Amém? Muito bem, então vamos lá. Primeiro, vamos conhecer alguns princípios revelados na palavra de Deus. Ah, Meir, mas o que são princípios? Princípios é aquilo que rege, é primeiro, a base, é o que rege, o que foi revelado para nós, o que eu posso usar em todas as circunstâncias da minha vida, que aquilo segue aquilo que foi estabelecido por Deus no início, primordial. Então, quando nós decidimos ter uma vida de oração, nós precisamos entender esses princípios, nós precisamos interiorizar estes princípios. Eu coloquei aqui alguns princípios e qualquer dúvida que você tiver, você tem total liberdade para deixar a sua pergunta nos comentários e eu vou responder. Inclusive, eu estou respondendo algumas perguntas em formato de vídeo, já deixo ali em formato de vídeo as respostas. Principalmente lá no Instagram eu estou fazendo isso, pessoal deixando as perguntas e eles nos dão a opção da gente responder em vídeo, achei muito bacana. Várias pessoas que também comentam aqui, eu faço vídeos e coloco no canal, vídeos segundo aquelas dúvidas de muitas pessoas, porque a intenção nossa, do nosso coração é de ajudar você, amém? Então nós precisamos interiorizar que a Bíblia deve ser o nosso manual de oração. Esse é um princípio básico. O que é um manual? O que é uma diretriz? O que é um plano? O que é uma base? Né? É aquilo que eu sigo. São regras elementares que eu preciso seguir. Então, se a Bíblia está me dizendo que eu não posso me cansar de fazer o bem, é um princípio. Não interessa se o outro faz o mal, se o outro me denigre, se o outro vem contra mim, eu tenho sempre que fazer o bem. Porque a palavra diz, se você não se cansa de fazer o bem, você vai colher aquilo pelo que você tem trabalhado, se você não se cansar. Então, é um princípio, é uma diretriz. A Bíblia é um manual onde eu encontro todas as respostas para todos os passos que eu precisar de dar. Então, para ter uma vida de oração eficaz e frutífera, devemos conhecer e obedecer os princípios espirituais que Deus já nos revelou através da Bíblia. Ah, Meire, é um princípio então de que a Bíblia é o nosso manual? É um princípio, porque a palavra de Deus diz que ela foi inspirada para nos corrigir, para nos orientar, para nos direcionar para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é um manual que vai ensinar o homem a praticar o bem. Quais são os principais mandamentos do Senhor? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e amará o próximo como a si mesmo. A síntese dos ensinamentos da lei dos profetas é o quê? Faça ao outro aquilo que você quer que faça a você. É ser bom, é ser correto, é ser diligente. Então a Bíblia é o quê? Princípio básico, nosso manual. Ah, então eu vou comprar uma casa, eu tenho que consultar o meu manual. Eu vou me casar, eu tenho que consultar o meu manual.
que o Senhor fala sobre isso. O que a Bíblia me fala sobre isso. Eu vou abrir uma empresa com sociedade, eu vou consultar o manual. O que a palavra do Senhor fala sobre isso? Eu estou doente, eu tenho alguém doente na família. O que a palavra diz que eu devo fazer? Eu tenho orientação para tudo na palavra de Deus. Por isso que é necessário que eu conheça, que eu leia, que eu estude, que eu saiba manusear. Por exemplo, alguém me ensina alguma coisa dentro da palavra, mas aquilo está distorcido. Se eu não estudar a palavra, eu não vou saber disso. Eu vou aprender de forma distorcida e aí eu vou estar debaixo de um engano. Por isso que é necessário, estude a palavra. É o nosso manual. Primeiro princípio. Segundo, Deus engrandeceu a sua palavra acima de tudo. Isso também é um princípio. Gente, não há literatura no mundo mais eficaz do que a palavra de Deus. Não há verdade mais poderosa do que a palavra de Deus. Não há direcionamento mais poderoso, porque Deus engrandeceu a palavra dele. Vamos lá na palavra para a gente conferir isso? Salmo 138, versículo 2, a parte B fala claramente para nós, quer ver? Vou pegar aqui, Salmo 138, versículo 2. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o teu santo templo e dou graças a ti. A parte B. Pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. A palavra de Deus são as promessas de Deus para nós, é o nome de Deus para nós, é a própria essência, é Ele mesmo. Então estão acima, foram elevados. Então é poderoso, você tem um manual poderoso para toda e qualquer circunstância da sua vida. Não precisa você buscar resposta em lugar nenhum. A Bíblia tem todas as respostas. Eu não estou aqui dizendo, gente, que não devemos ler, que não devemos ter as nossas literaturas. Eu mesmo leio muito, vocês sabem que eu amo livro. As minhas autoras preferidas, Joyce Meyer, Valnice Milhomes, as minhas autoras preferidas. Um dos meus autores preferidos, John Bevere, Luciano Subirá. São autores que eu amo ler. Entre outros, né? Mas principalmente Joyce Meyer, Valnice Milhomes, eu ando lendo muito, estudando muito, ouvindo muito. Por quê? Porque são palavras que estão de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem ela é mais alto patamar possível. Então, se você vê literaturas hoje, filosofia, sociologia, a própria ciência, então, estão aí falando coisas que, se você for procurar, há milênios já estão na Bíblia. Há muito tempo a Bíblia já falou, já ensinou. Por quê? Porque o nosso Deus é o Criador. Ele sabe de todas as coisas e foi Ele que inspirou essa escrita, essa carta de amor que Ele deixou para nós. Amém? Então, nós vimos lá no Salmo 138, versículo 2. Outro princípio. Ela é digna de confiança. É verdadeira. A Bíblia, se você estudar a Bíblia, você vai ver que Deus, dentro da Bíblia, não esconde os erros dos seus servos, não esconde os erros dos seus escolhidos. Ela é verdadeira, ela diz a verdade para nós, ela não vem com subterfúgios para nos enganar, para nos manipular, não. É o preto no branco correto. Então a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é digna de confiança. Ela não mente, não engana. Vamos ver lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 12. Vamos abrir Jeremias. No capítulo 1, versículo 12. Diz assim: o Senhor me disse, você está certo. Eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram.
Então ela é digna de confiança, por quê? Porque o próprio Deus está zelando para que a palavra dele se cumpra, não passe nenhuma vírgula do que está escrito. Amém? Então, ó, Deus engrandeceu a sua palavra, não existe nada que tenha mais conhecimento do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é digna de confiança. Outro princípio. Ela deve ser o nosso manual. Nós devemos aprender, estudar e obedecer esses princípios. Outro princípio. A palavra é Deus mesmo. Ele se revelou a nós. Ele a deixou escrita para que a gente não esquecesse. É a revelação do próprio Deus, do próprio Cristo. Jesus Cristo é revelado na palavra dele. E Jesus Cristo, ele está escrito, deixou escrito para que a gente não esqueça. Seria muito fácil uma geração para outra e se perder aquilo. Mas como é muito, 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 muito poderoso, nunca, jamais irá se perder. E com o amor e a graça de Deus, ele deixou escrito para nós, para que a gente interiorizasse, para que a gente tivesse a oportunidade de ler, digerir, ruminar e ficar com a palavra, meditando nela dia e noite, né? Isso aí está lá em João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5. A palavra é Deus mesmo. Vamos lá ver o Evangelho de João. No capítulo 1, do versículo 1 até o 5, diz assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Jesus estava com Deus e Jesus é Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. Jesus é a palavra. A palavra de Deus é Ele próprio. Olha que coisa linda. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. A Bíblia já foi grandemente perseguida, é perseguida até hoje. Tem gente que quer pegar a Bíblia e quer atualizar a Bíblia. Quer um livro mais atual do que esse, alguém ainda conversa querendo distorcer o que está aqui dentro. Então nós temos que vigiar a nossa Bíblia, nós temos que ter a nossa Bíblia, estuda várias versões, busca o original, estuda profundamente, que você vai ter um encontro genuíno com a palavra, com o próprio Deus. Que coisa maravilhosa. Este é outro princípio. Então, eu quero falar com Deus. Abre a Bíblia. Abre a Bíblia. Ora o que está escrito ali dentro. Você estará orando de acordo com a vontade do Senhor. Outro. A mente humana deve ser purificada, renovada pela Bíblia, pela palavra de Deus. Onde a gente renova, onde é que a gente limpa, onde que a gente lava, onde que a gente faz uma faxina na nossa mente? Na palavra de Deus. A palavra renova. Então, decida-se por ela para conhecer a vontade de Deus. Eu peguei lá Romanos 12:2 e Filipenses 4:8. Olha, Romanos, vamos abrir aqui Romanos. Deixa eu ver, 12, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quer conhecer a vontade de Deus? Deixa a palavra renovar a sua mente. Deixa a palavra limpar, deixa a palavra te orientar, te conduzir, te mostrar o que é bom e o que não é. Amém?
E lá em Filipenses 4:8, digno de decorar, né? Filipenses 4:8 é digno de decorar. Diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, com tudo que merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprendam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Eu li o versículo 8 e o 9. Então, que a gente coloque na nossa mente tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável. Por exemplo, eu quero orar por o casamento. Olha o versículo, esse versículo. Ponham na mente de vocês tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável. Começa a observar a pessoa que você vai se casar. Será que é uma pessoa temente a Deus? Será que é uma pessoa... Porque a Bíblia fala que da boca sai aquilo que está no coração. Será que ela fala coisas puras, coisas agradáveis, verdadeiras, justas, corretas? Será que ela é temente ao Senhor? Se for assim, você descansa no seu coração que Deus vai te dar muitas e muitas bênçãos. Se não for assim, fique de olho, atenta, vigie. Pode ser que você esteja caindo numa cilada, não é verdade? Então, vamos ver mais um princípio, né? Nós vimos aqui, Deus engrandeceu a palavra, ela é digna de confiança, a mente humana deve ser renovada através da palavra de Deus. Nós vimos que a Bíblia é o nosso manual, princípios para que eu possa orar. Deus nos direciona através da Bíblia. Olha outro princípio. Deus nos dá a direção através da palavra dele. A palavra que é ele mesmo. Através da palavra ele fez todas as coisas. Nada do que se fez sem a palavra, se fez sem Jesus. A palavra é o próprio Jesus falando conosco. 2 Timóteo 3, 16, 17. Deus nos revela a sua vontade. Quando oramos a Bíblia, estamos orando a vontade de Deus. Então, vamos lá ver o que está escrito em 2 Timóteo 3, 16, 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: pois toda a escritura, eu amo esse versículo, gente, porque para mim ele é uma síntese para você entender o que é a Bíblia. Pois toda, não está falando que é só um livro, toda a escritura é inspirada por Deus. E ela é útil, ela é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar a verdade. Nossa, eu preciso saber a verdade. A Bíblia vai te ensinar a verdade. Condenar o erro, vai te mostrar o que está errado. Corrigir as faltas, vai te colocar no prumo, na direção certa. Ensinar a maneira certa de viver. Eu não sei viver, eu estou perdida. A Bíblia te ensina a maneira correta de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, a Bíblia ela nos ensina a praticar o que é bom. Ela nos ensina o que é bom e o que não é bom. Ela mostra, ela direciona, ela corrige. Então, Deus, ele nos direciona através da palavra dele. Seja em qualquer área da minha vida, o Senhor me direciona. Amém? Como saber a vontade específica de Deus para a minha vida na Bíblia? Como? Como que eu posso saber especificamente o que Deus deseja para mim, o que Deus quer para mim, qual decisão devo tomar, que direção eu devo tomar? Então, eu coloquei aqui, você sabe reconhecer a vontade de Deus para você?
Então, a primeira coisa que você vai fazer, e você vai falar para mim também nos comentários, se você já sabe reconhecer, você já tem praticado isso? Deixa nos comentários. Ou você está interessadíssimo em aprender isso aqui agora? Então, eu vou passar para você como que você vai fazer. Primeiro, você vai pensar com clareza. Vamos ver lá o Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Então, Meir, como que eu vou saber a vontade específica de Deus para a minha vida? Se você colocou no comentário, eu ainda não sei, quero saber, eu vou falar para você agora. Você vai falar com o Senhor. Você vai pedir ao Senhor. Porque você quer pensar com clareza. Eu coloquei aqui, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então você não está conseguindo ver especificamente. Então você vai orar a palavra. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Ou seja, o que eu vou fazer nessa situação, Senhor? Peça que o Espírito Santo te ajude a pensar com clareza. Lá em Efésios 1, do 17 ao 23, vai nos dar uma sequência para que a gente entenda claramente isso. Como que é pensar com clareza? Meir, você está falando para eu pensar com clareza, mas como? Como que eu vou pensar com clareza? Eu estou confusa. Então você pediu ao Senhor para te dar essa clareza, não foi? Através da palavra, desvenda os meus olhos, me dá clareza. E aí você vai começar a meditar friamente na situação. Você vai pegar as emoções que você tem sobre aquela situação e vai tirar de lado. Por exemplo, você tem que tomar uma decisão em relação ao seu relacionamento com seus irmãos. Mas você traz tanta bagagem daquilo. Será que eu estou certo? Será que meu irmão está certo? O primeiro passo para você pensar com clareza, tirar a emoção. Começa a se colocar no lugar do outro. Começa a ver aquela situação como se você estivesse por fora. Para que você veja se você está errado, se o outro está errado, quem está tomando decisão errada, quem foi para o caminho errado, quem não foi. Sem procurar culpados. Atenção nisso aí, gente. Desvie do caminho da culpa. Desvie do caminho da piedade, daquela piedade de peninha da pessoa, da autocomiseração, pena de si mesmo, peninha dos outros. Não é isso. É pensar com clareza, com frieza, tomando decisões corretas. Então, você orou aí, começou a pensar com clareza. Vai lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 17 a 23. Eu fui especificando aqui, ó. Lá você vai pedir sabedoria e revelação para conhecer a Deus. Você vai pedir, abre, Senhor, a minha mente para que eu veja a luz e conheça o meu chamado. Ou seja, para que eu conheça, Senhor, para que direção que eu devo seguir. O que é que eu devo fazer? Senhor, o Senhor abençoa o teu povo. O Senhor traz bênçãos maravilhosas ao teu povo. Abençoa-me, Senhor. Abençoa-me com entendimento. Abençoa-me com sabedoria. Senhor, abre a minha mente, me dá entendimento para que eu possa pensar com clareza sobre esse assunto. Não tome decisão antes do Senhor te dar a resposta, porque você vai ter a resposta. Grande poder que age em nós, que creem nele. Deus age, o Senhor age com grande poder. O Senhor age em nós com grande poder e através desse grande poder que o Senhor age em nós, o Senhor abre a minha mente,
o Senhor me dá entendimento, o Senhor me dá sabedoria. Estou orando, vamos orando. Cristo reina sobre todos, governa autoridades, forças, poderes, neste e no próximo mundo, de eternidade a eternidade. E Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Senhor, eu sou o teu corpo. E como teu corpo, Senhor, eu não quero tomar decisões erradas. Eu não quero ter atitudes erradas. Eu não quero andar pelo vale de sombra de morte, Senhor. Então me direciona, porque o Senhor tem toda a autoridade sobre todas as coisas, sobre o céu, a terra, debaixo da terra. O Senhor tem toda a autoridade. O teu nome foi colocado acima de todos os nomes. Então o que você está fazendo? Pensando com clareza. Você está buscando por esse pensamento com clareza. Então, como saber a vontade específica de Deus em determinada coisa? Comece com essa oração. Buscando pensar com clareza. Buscando compreender em que situação você encontra. Não fique procurando culpado, não fique procurando a quem culpar. Fique procurando compreender a situação. Esse é o primeiro passo, pensar com clareza. Então eu devo pensar com clareza. Às vezes eu mesmo tomei decisão errada, mas pode não ser. Então eu vou buscar a orientação do Senhor. Eu vou buscar na palavra. Salmo 119, versículo 18. Eu vou buscar em Efésios capítulo 1, 17 ao 23. A Bíblia está me orientando a pensar com clareza. Como saber a vontade específica de Deus para a minha vida? Na Bíblia? Outro ponto. Entenda o que o seu Senhor quer para você. Entenda o que Deus, Jesus, o seu Senhor, aquele que você fez dele o seu Senhor, o que Ele quer para você? Ele quer o bem ou Ele quer o mal? Muitas vezes a gente não tem um bom relacionamento com o marido, ou casa, divorcia, separa, divórcio. Aí a gente começa a pensar, ai, Deus não quer para mim que eu seja casado, Deus não quer que eu tenha uma família. Isso é engano. Então, a palavra de Deus diz o seguinte, lá em João 10:10, que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus fala para nós, eu vim para que as ovelhas tenham vida e tenham vida completa. Então, quem é que quer um casamento destruído para você? O diabo. Quem é que quer o divórcio para sua vida? O diabo. Quem é que quer que você seja triste, frustrado, desanimado, fracassado? O diabo. Então Deus, entenda o que o seu Senhor quer para você. Deus, Ele te quer vivo e que você tenha vida abundante, vida próspera, vida abençoada, um casamento muito feliz. É isso que o seu Senhor quer para você. Então você precisa entender, interiorizar isso e tirar todos aqueles pensamentos de engano, todo pensamento mentiroso, joga fora. Jesus quer que eu seja feliz, que eu tenha uma vida abundante, que eu seja uma pessoa correta. O Senhor quer que eu tome decisões claras, decisões firmes. O Senhor quer que eu tenha decisões, que eu seja forte, que eu seja corajosa. E eu coloco isso na minha mente, falo isso para mim também, gente. Deus não me quer triste, fracassada, deprimida, angustiada, doente, em cama de hospital. Deus não quer isso para nós. Deus não quer a gente devendo nome lá no Serasa, nome lá cancelado, dívidas, endividado. Isso não é a vontade do Senhor para nós. Isso são consequências de nossas próprias decisões erradas, às vezes de cairmos em armadilhas do inimigo. São tantas as situações. Então nós devemos, como saber a vontade específica de Deus? Compreendendo que Ele não quer o mal para mim. Não é a vontade dele para mim o mal.
Há muitas circunstâncias que Deus nos coloca em provação, mas a Bíblia diz que não há provação que Ele não nos deu escape. Então nós precisamos entender essa situação. Agora, não existe provação que dura desde que você nasceu até a sua vida inteira. Há qualquer coisa errada aí. Por isso você precisa pensar com clareza, para você entender por que está acontecendo isso. É assim que você vai entender a vontade de Deus para você. É assim que vai desanuviar isso da sua mente. Terceiro passo para você compreender a vontade específica de Deus para você. Medite no que Ele pensa sobre o seu povo. O que Deus quer para o povo dele? Então vamos meditar o que a palavra diz, o que Deus quer para o povo dele. Olha como é lindo o que ele diz lá em Jeremias 29, no capítulo 11, ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor. Deus está falando isso para o povo dele. Eu é que sei, e você e eu somos o povo dele. Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então ele quer para nós paz. Ele quer para nós o bem. Ele quer para nós prosperidade. Ele quer para nós vida abundante. E uma pessoa que está no leito, numa cama lá, não sei quanto tempo doente, ele está tendo uma vida abundante. A vida abundante é quando você tem tudo aquilo que você precisa para viver. Vida abundante não é ser milionário. Vida abundante é quando não te falta a família, quando não te falta o alimento, quando não te falta o teto, quando não te falta a condição de você ir trabalhar, vontade de trabalhar, de ter as suas próprias coisas, sonhos, realizações. Isso é vida abundante. Amém? Então, o que eu tenho que fazer? Pensar claramente. Compreender que Jesus, ele quer o bem para mim e o diabo quer o mal para mim. Então, eu preciso entender isso. Entender o que Deus fala a respeito do povo dele. O que ele pensa. Deus pensa. Então, eu vou conhecer a vontade específica de Deus para a minha vida. Quando eu pego aquela circunstância que eu estou vivendo e começo a balancear nesse pensamento com clareza, no saber o que Jesus veio trazer para mim, no saber o que Deus pensa sobre o povo dele. Então eu sou povo dele, eu sou ovelha dele. O que ele deseja para mim é vida abundante. E esta situação aqui, se eu tomar essa decisão aqui, eu vou ter vida abundante? Se eu fizer isso aqui, será que eu não estou caindo numa cilada? E aí, o que é que balanceia isso tudo, né, gente? Qual que é a balança? Qual que é o peso? Qual que é a medida? Uma palavrinha muito pequenininha que chama paz. Então, você sentiu a paz, aquela paz que vem de Deus, da tomada daquela decisão? Fique tranquilo. Não fique criando coisas, trazendo peso para você mesmo. Amém? Então, nós vamos lá agora aos passos, né, para orar a palavra de Deus segundo a vontade dele. Eu orando segundo a vontade dele, eu tenho certeza que ele irá me responder positivamente. Ele irá me responder, como ele me responde sempre, mas às vezes eu não vejo, não é isso? Então, 6 passos para orar segundo a vontade de Deus para a sua vida. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui. Não quer dizer que só vale esse exemplo, é para qualquer circunstância da sua vida. Você vai usar este exemplo aqui, nesses 6 passos. Pega um caderninho, toma nota. Se você às vezes ficou com dificuldade, volta o vídeo, ouça novamente. Continuou com alguma dúvida, os comentários, deixa a sua pergunta que eu vou responder para você, tá bom? E a gente tem também os nossos grupos, que você pode entrar nos grupos, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, os grupos que você pode entrar nos grupos e ficar sabendo de tudo que está acontecendo, às vezes até falar comigo
Tem muita gente que fala, Meire, como que eu faço para falar com você? Tem lá os nossos grupos do WhatsApp, do Instagram, o grupo do Telegram, tá? Todos os links estão aí na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Imagine, você se casou com uma pessoa descrente, pessimista, está pensando em se divorciar. Como orar segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus nessa situação? Então casei com alguém, não pensei direito, casei de forma precipitada. E essa pessoa, ela não é temente a Deus, é uma pessoa muito pessimista, descrente, desanimada. Eu não tô querendo mais esse casamento, quero sair disso, eu quero me divorciar. Como que eu vou orar? Como que eu vou continuar debaixo dos cuidados do Senhor? Como que eu vou continuar ligada ao Senhor ali? Como que é a minha oração? Primeiro passo, seja em qualquer situação, se no casamento, se nos negócios, se na vida espiritual, primeiro passo, descobrir o que a Bíblia fala sobre o assunto. No caso aqui, o divórcio. Então, eu fiz um levantamentinho aqui bem rapidinho sobre o divórcio na Bíblia. Então, se no caso, essa pessoa aqui, ela quer orar segundo a vontade de Deus sobre o divórcio, que ela quer se divorciar. Senhor, será que eu posso divorciar? Será que eu devo divorciar? Será que eu devo procurar outra pessoa? E aí você vai buscar na palavra o primeiro passo seu. Você vai ver o que a palavra de Deus fala sobre este assunto que você quer orar. Se for divórcio, se for casamento, se for negócios, se for vida espiritual, se for relacionamento com os irmãos. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Porque a Bíblia fala sobre tudo. Então, primeiro, eu vou fazer aqui sobre o divórcio. Mateus, no capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 12, foi a referência que eu peguei. E aí eu fui pontuando o que estava falando lá. Mateus 19, abram aí, Mateus 19. Do versículo 1 até o versículo 12. Ele diz assim: depois de dizer isso, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ali ele curou os doentes. Alguns fariseus, a gente começa por aí, alguns fariseus chegaram perto dele querendo conseguir alguma prova contra ele e perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher. E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Então, em base, olha o que Jesus está falando. Nesse caso, por que é que Moisés permitiu? Os fariseus vieram e retrucaram. Nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se torna adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram: se é esta situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não se casar. E aí Jesus respondeu, vou ler até o 11, tá? Até o 12. Este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado, pois há razões diferentes
que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite esse ensinamento. Amém? Então, aqui em Mateus fala sobre o divórcio, né? O importante é a gente entender que a Bíblia não vai falar para a gente aquilo que a gente quer ouvir. Ela vai falar aquilo que é verdade. Então, Mateus 19, ali começa pontuando o seguinte: Deus fez homem e mulher. Jesus falou. Deus fez homem e mulher. Deixa pai e mãe e une com a esposa. O homem deixa o pai, o homem, a mulher, eles deixam os pais e se unem ao cônjuge. E nessa união, eles se formam uma só carne. Jesus está falando, uma só carne. Então, quando o homem e a mulher se casam, eles formam uma só carne. Quando formam uma só carne, olha, um homem e uma mulher casou, formou uma só carne. Quando vai divorciar, não é simplesmente assim. Isso aqui vai ter que rasgar para sair, não é? Ninguém separe o que Deus uniu. Então, o que que Jesus está falando sobre o divórcio? Não. Ah, mas eu quero divorciar. A Bíblia fala aqui, não. Não ao divórcio. Aí eles retrucam, mas Moisés permitiu a carta de divórcio. Aí Jesus fala, pela dureza do vosso coração. Há essa permissão pela dureza. Então, se eu endurecer o meu coração diante do Senhor, Ele pode até permitir. Mas é a vontade dele? Não. E aí Jesus fala, no início não era assim. E Jesus pontua também a separação, a não ser por adultério, te torna adúltero se você casar de novo. Então, se você separou, se houve adultério, uma separação por adultério, a gente percebe que é tranquilo. Mas se não foi esse o motivo, não é tranquilo. Então, Deus mostra para nós claramente aqui que Ele não fica feliz com o divórcio. Porque quando a gente casa, nós formamos uma só pessoa. Então, mas há N situações. Por isso que é aquilo que eu falei de pensar com clareza, de pontuar com clareza, de ver o que você quer ou não, que preço que você quer pagar. Amém? Então, o primeiro passo para você orar de acordo com a vontade de Deus. Primeiro passo, descobrir o que a palavra fala sobre o assunto que você quer orar. Segundo passo, tome nota e decida. Decida fazer o que a palavra diz sobre o assunto. No caso aqui, o melhor é não divorciar. O melhor a se fazer é não divorciar. Ah, então eu decido não divorciar. Mas o meu marido, assim, vou fazer um propósito pelo nosso casamento. Eu vou lutar, eu vou orar, jejuar pelo nosso casamento. E Deus vai agir na vida do meu marido. Deus vai agir na nossa vida, no nosso casamento. Deus vai acender o amor que um dia, pelo qual eu casei com essa pessoa. Não é verdade? Então você vai tomar nota e decidir obedecer. Ah, eu procurei o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Nossa, mas não é bem o que eu estava pensando. Mas é o que a Bíblia diz. Então, se eu quero orar de acordo com a vontade do Senhor, eu tenho que orar de acordo com a Bíblia. A Bíblia não é o próprio Deus? Jesus não é a palavra? Jesus não fala conosco através da Bíblia, através da palavra? Não direciona, não dirige, não corrige, não ensina? Então, se eu estou com um problema sobre determinado assunto, eu vou até a Bíblia para descobrir o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Já é a minha direção. De que eu devo orar, de que forma que eu devo orar. Terceiro passo, ore a palavra. Ore assim. Baseada ali em Mateus, que eu li para vocês agora, eu coloquei uma oração. Senhor,
O Senhor nos fez homem e mulher. Um dia deixamos a casa de nossos pais e nos casamos. Nesse dia o Senhor nos transformou em uma só carne. Que eu jamais me levante para separar o que o Senhor uniu. Quebranta os nossos corações, o meu, do meu marido, ou do meu marido, da minha esposa, do cônjuge. Quebranta os nossos corações. Não permitas que a dureza do nosso coração destrua o nosso lar. Eu oro em nome de Jesus. Olha como que a situação mudou totalmente de quem queria divórcio, já para quem quer restabelecer um casamento, para quem quer edificar uma casa. A palavra diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. No caso, esta pessoa queria destruir o seu lar, queria divorciar, desistir, cansada. Às vezes a pessoa cansa mesmo, mas aqui na palavra já recebeu novas forças e já está aqui lutando pelo casamento. Então, terceiro passo, ore a palavra. Quarto passo, creia que a sua oração foi respondida. Então, você orou de acordo com a palavra, creia que você foi respondido. Se você está fazendo o que a Bíblia diz, orienta, ordena, você foi atendida. Você foi atendido, você foi atendida. Jesus disse em Marcos, no capítulo 11, versículo 24, assim, que quando nós pedimos, se nós crermos que a gente recebeu, isso nos será concedido. A fé é tomar por verdadeira a palavra de Deus. Então eu preciso crer que aquela oração foi respondida. Eu preciso tomar por verdadeira. Por exemplo, essa pessoa que queria divorciar, ela precisa tomar por verdadeira que Deus, a partir daquele momento, daquela decisão, daquela oração, Deus está agindo dentro daquele lar. E tudo vai se fazer novo. Eis que faço novas todas as coisas. Assim como Deus fez um dia na minha vida, Deus fez tudo novo. Deus transformou tudo. Deus me tirou de um lamaçal e me colocou num alto refúgio, numa vida que hoje eu olho e falo, meu Deus, porque o Senhor é tão bom para mim? E Deus vem me ensinando através da oração. Por isso eu estou te passando tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado, porque eu quero que você me dê os testemunhos de quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito na sua vida, que eu fico feliz demais. Então, quinto passo. Louve a Deus, pois Ele é fiel e cumpre o que disse em sua palavra. Então, você primeiro descobriu o que a palavra, o que a Bíblia fala sobre o assunto que você quer orar. Você tomou nota, segundo, tomou nota e decisão de obedecer. Terceiro, você orou segundo o que está escrito na Bíblia. Quarto, você creu que você foi respondido. Quinto, você vai louvar, você vai agradecer, você vai se encher de júbilo pela resposta, pelas decisões do Senhor a seu favor. Hebreus, no capítulo 10, 23, guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Eu não estou orando a palavra segundo a vontade de Deus, então Ele vai cumprir. Ele já está cumprindo, Ele já me deu um ok. Então eu já preciso louvar e agradecer porque eu já recebi. Eu preciso me alegrar, animar, entender, vai ficar tudo bem. Eu estou olhando para aquele casamento totalmente destruído. Mas quando eu chego nesse ponto de louvor, de adoração, de confessar, de esperar firmemente, crer que Ele vai responder, eu já olho para aquele casamento e digo, vai ficar tudo bem. Deus vai fazer grandes coisas na minha casa. Eu começo a declarar, Deus vai fazer grandes coisas na vida do meu marido. Deus vai fazer grandes coisas na vida da minha esposa, no meu lar. Deus vai restaurar, Deus vai renovar. Nós vamos nos amar de forma tão grandiosa como nunca nos amamos antes, até muito mais do que quando nos conhecemos. A gente vê muito testemunho sobre isso.
O sexto passo, a gente falou em aprender 6 passos, né? O sexto passo, veja-se como uma pessoa super bem casada e feliz. Ou seja, olhe para aquele casamento e já não veja mais o casamento destruído. Olhe para aquele casamento e já veja um casamento feliz. Já veja um cônjuge maravilhoso, abençoado, próspero, grande. Amém? Tome posse das grandes maravilhas que Deus quer realizar no seu casamento. Efésios 3:20 diz assim: Deus faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos por meio do poder que age em nós. Oh, glórias a Deus! Então você vai olhar para o seu casamento e vai falar: Deus faz infinitamente mais. Eu já estou vendo um casamento maravilhoso, uma família em volta da mesa, fazendo aquele almoço, aquele jantar, comemorando aniversários, uma família que se ama, que liga um para o outro, uma família que se preocupa um com o outro, que faz questão dos aniversários estarem unidos, que querem saber como que um outro está, se precisar eles vêm na hora, estão juntos. É esta família linda que Deus me deu. Deus me deu esta família. E eu quero que você também tenha esta família. A sua família. Então, se por acaso o seu casamento está indo de mal a pior, faça esses 4 passos. Ore segundo a vontade de Deus. Se a sua empresa está quase indo à falência, ore esses 6 passos. Vai nos 6 passos. Ore segundo a vontade de Deus. Se você vai se casar, busque nesses 6 passos conhecer, entender, direcionar-se para que tudo te vá bem. Amém? Glórias a Deus. E aí, esses 6 passos te ajudaram? Você vai fazer os 6 passos? Coloca nos comentários para eu saber. Se você fizer os 6 passos, eu quero que você marque aí o dia que você vai começar. Que dia que você vai fazer essa oração, se é hoje mesmo. E depois você vai me contar a evolução do que está acontecendo na sua vida a partir desta oração. A partir do momento que você se decide a orar segundo a vontade de Deus. Amém? Então, nesses 6 passos, nós vamos mudar, transformar a nossa forma de pensar e nós começamos a ver o que Deus está fazendo na nossa vida. É maravilhoso. Amém? E agora, eu vou deixar aqui um exemplo de oração que declara a palavra de Deus. Então, se você quer orar declarando a vontade de Deus na sua vida, eu vou deixar aqui esse exemplo. A verdadeira oração é tomar a palavra de Deus e levá-la ao trono, deixando que aquilo que ele falou seja proferido por nossos lábios diante dele, chamando sua atenção para as promessas que ele mesmo fez. Então, a verdadeira oração é você proferir aquilo que ele mesmo já falou na palavra, ou seja, orar a palavra. Você vai proferir as promessas dele, diante dele, pela fé, diante do trono da graça, crendo que ele está te ouvindo e que ele está se alegrando, porque você está ali meio que lembrando ele das promessas e ele vai se lembrar. Quando Deus fala na palavra, e eu me lembrei, quer dizer que naquele momento ele está agindo. Amém? Isaías, olha, eu vou deixar aqui Isaías 55, 10, 11. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Olha como que Deus está falando lindo. Olha, a chuva, a neve cai do céu e elas não voltam sem antes elas terem regado a terra, molhado a semente germina, produz os frutos. Ela não volta sem antes fazer aquilo pelo qual ela veio fazer.
Aí Deus fala assim também, é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Então, se você ora segundo a palavra de Deus, você vai orar aquilo que agrada a Deus e você vai receber as realizações das promessas dele, porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus vem até nós, rega o nosso coração. Ali germina a semente da palavra, produz frutos, frutos que agradam ao Senhor, e as promessas de bênção, prosperidade, vida abundante, é o que chega até nós. Porque o nosso Deus é amor, Ele quer que a gente seja feliz. Então, esse exemplo que eu vou deixar para vocês é um exemplo que eu personalizei o Salmo 24, porque 24 é o nosso ano, esse salmo é o salmo deste ano, um ano de portas abertas. Então eu personalizei este salmo e você pode orar ele junto comigo, você pode tomar nota desse salmo e influenciado, inspirado nisso que eu estou fazendo, você pode fazer com outras partes da Bíblia e fazer até um caderno, porque eu faço isso. Inspirado, eu até mostrei o meu caderno para vocês. Como Deus trabalhou na minha vida, eu personalizando a palavra para mim, trazendo para minha pessoa. Aquilo foi uma virada de chave em mim. Se você quiser este salmo personalizado, do jeito que eu vou fazer aqui, eu vou deixar ele em PDF ali nos grupos. Lembra que eu falei do grupo lá do Telegram, grupo do Instagram, que tem lá o quarto de guerra, o grupo do WhatsApp, a gente fez um grupo do WhatsApp. Eu vou deixar ele lá em PDF, que você pode imprimir ou copiar, tá bom? Beleza? Quando você terminar de assistir esse vídeo, você já entra lá no grupo, já escreve esse salmo. Então, vamos lá. Eu vou, agora, com esse salmo, enviar uma carta para Deus. É o que você pode fazer. Então, você vai pegar as palavras dele para falar com ele. Olha que lindo. Então, o Salmo 24 ficou assim personalizado. Tudo que existe neste mundo pertence a Deus. A terra e todos os seres vivos que vivem nela são dele. Inclusive Meir e a minha família. Cada um da minha casa pertence ao Senhor. Aqueles que creem e até aqueles que não creem. Todos pertencem a Ele. Aqueles que creem e até aqueles que não creem. Tudo é dele. Ele construiu a terra sobre os mares, pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem ele deixará subir no monte dele e ficar no seu santo templo? Quem que Deus vai deixar subir no monte? Ele fez a terra. Olha eu meditando na palavra. Ele fez a terra, ele fundou a terra, colocou sobre os alicerces. Olha que lindo. Os alicerces lá nas profundezas do oceano, já imaginou? A terra está ali firmada. Aí fala, quem que ele vai deixar subir? Quem que ele vai deixar entrar no templo dele? Quem que ele vai deixar viver ali? Quem será essa pessoa, Senhor? E ali vem a resposta. Somente quem é correto no agir, puro de coração, que não adora ídolos, que não faz falsas promessas. Então aí eu posso, com essa parte aqui que eu personalizei, eu posso começar a orar, meditar, entrar em entendimento com a palavra. Ó Senhor, que eu seja correta no agir. Ó Senhor, que eu seja pura de coração. Ó Senhor, que eu não adore ídolos. Ó Senhor, que eu nunca faça falsas promessas, que eu não engane ninguém, Senhor. Porque eu quero entrar no teu santo templo, eu quero subir no teu monte,
Eu quero estar no teu santo templo, eu quero estar diante de ti pela eternidade da eternidade. Olha, eu estou pegando através daquilo que eu fui trazendo para mim e isso vai me enchendo, sabe? Vai me fortalecendo. E você pode fazer isso também. Continuando. Ele as abençoa, as salva e as declara inocente no julgamento. Senhor, eu quero ser assim para que o Senhor me abençoe, para que o Senhor me declare inocente no julgamento, para que o Senhor me salve, Senhor. Obrigada porque o Senhor já me salvou através do teu filho Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor lá na cruz, o Senhor já me salvou, eu sou salva. Então o Senhor está agora, o Senhor está me declarando inocente, o Senhor está me declarando justa e eu vou andar segundo a tua vontade, Senhor. Olha, nós estamos orando. Continuando, são assim as pessoas que adoram e prestam culto ao Deus de Jacó. Ah, Senhor, eu sou assim. Eu adoro o Senhor, Deus de Jacó, o meu Deus, o meu Senhor, o Deus dos meus pais, o Deus dos meus avós. Obrigada, Senhor, por ter nos feito assim. Obrigada por nos ajudar a te adorar. Abram bem os portões do meu, aqui eu já coloquei, ó. Abram bem os portões do meu coração, porque o meu coração é um templo do Senhor. Eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou morada do Espírito Santo. Abram bem o meu coração, os portões do meu coração, e entre o Rei da Glória, entre, Senhor, Deus forte, poderoso na batalha. Entre, Senhor, no meu coração. Eu abro os portões do meu coração para o Senhor. O Senhor tem total liberdade para entrar no meu coração. Ó Senhor Todo-Poderoso, ó Rei da Glória, seja entronizado no centro do meu coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Olha o que eu fiz aqui. Eu peguei o salmo, personalizei o salmo e quando eu fui lendo aquilo que eu tinha personalizado, ainda veio mais inspiração para mais oração. E assim você pode fazer com toda a palavra de Deus, porque toda ela vai te ensinar. Olha, aqui nos ensina o quê? Que a gente precisa ser correto no agir, puro de coração, não podemos adorar ídolos, não podemos fazer falsas promessas. Por quê? Porque são só esses que vão poder estar na presença do Senhor. Que lindo! Não é maravilhoso? Muito bem, espero que tenha te ajudado. Se você chegou até aqui, digite nos comentários para eu saber. Eu quero que você digite assim: Jesus seja entronizado no centro do meu coração. Jesus, seja entronizado no centro do meu coração. Escreve nos comentários se você chegou até aqui. Jesus, seja entronizado no centro do meu coração. Amém? Glórias a Deus. E agora nós chegamos ao final e eu quero deixar só mais um recadinho. Se você quer fazer um curso de oração gratuito, eu tenho esse curso de oração no canal, vou deixar aqui para vocês. É uma playlist que chama Plano de Batalha de Oração. São 50 vídeos feitos exclusivamente para te ajudar a aprender a orar. Amém? Clica aí e já começa esse curso agora. Beijo e a paz do Senhor. Eu te amo em Cristo Jesus e desejo do fundo do meu coração que você seja um guerreiro e uma guerreira de oração, vitorioso, vitoriosa, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Até o próximo vídeo.